Fim da novela envolvendo Palmeiras e Barbosa. Você vai saber todos os detalhes. Por falar em Palmeiras, olha só, Hernan, o Alexander Barbosa faz exames hoje lá no Rio de Janeiro. Opa! Os exames médicos solta hoje. Aí, solta. Opa, bomba de mercado. Pô, solta. Cadê a bomba? Solta a bomba aí então, vai. Solta aí, Galindo. Não, só o som não. Aí, ó. Vamos ver. Quero falar um pouquinho sobre essa questão agora. Dá uma polêmica danada essa história do Abel, né? Sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar sobre o fim da novela envolvendo Palmeiras, Barbosa e Botafogo. Sim, o zagueiro argentino de 31 anos de idade será jogador do Palmeiras. Ele, inclusive, já passou pelos exames médicos. Mas, Nicola, por que o Barbosa não foi anunciado ainda? E que história é essa de que ele vai jogar no Botafogo até 30 de maio? Importante registrar que o Palmeiras só pode passar a contar com o Barbosa em 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. Decidiu-se, então, entre Botafogo e Palmeiras, que o Barbosa fica até o fim desse mês. Sai para o período de férias durante a Copa do Mundo e se reapresenta no Palmeiras quando enfim vai poder estrear após o Mundial. O Barbosa, nesse mês de maio, ainda disputa mais 2 jogos pelo Brasileirão, ele tem 10. Com esses 2 jogos ele vai a 12 e não estoura o limite de partidas. O Botafogo vai ter de preservá-lo de algum jogo do Campeonato Brasileiro para que não estoure o limite. Barbosa também está garantido em mais 2 jogos da Sul-Americana, os 2 últimos da fase de grupos, que não o impedirão de atuar pela Libertadores da América no Palmeiras. Só na Copa do Brasil que há um alerta: se o Barbosa for utilizado pelo Botafogo no jogo da Copa do Brasil, ele fica impossibilitado de defender o Verdão na mesma competição a partir do segundo semestre, o que me faz imaginar que o Barbosa será poupado desse jogo da Copa do Brasil pelo Botafogo. Mas, sim, o Barbosa será reforço do Palmeiras. Tá tudo absolutamente acertado entre os clubes. Operação de 20 milhões de reais, que inclusive vai ajudar bastante o Botafogo em relação a salários atrasados. É só importante destacar que hoje o Botafogo precisa, na justiça, tentar desbloquear esses 20 milhões de reais que ainda nem foram pagos. Mas já há muita gente da justiça interessada em receber essa grana em vez do Botafogo. Por falar em Palmeiras, olha só, Hernan, o Alexander Barbosa faz exames hoje lá no Rio de Janeiro. Opa! Os exames médicos solta hoje. Aí, solta. Opa, bomba de mercado. Pô, solta. Cadê a bomba? Solta a bomba aí então, vai. Solta aí, Galindo. Não, só o som não. Aí, ó. Vamos ver. Solta a bomba aí, solta a bomba. Então vamos lá, os exames médicos do Alexander Barbosa hoje no Rio de Janeiro. Você lembra que no começo da semana a gente falou que o Palmeiras aguardava até o final da semana para a realização dos exames e que tinha o jogo do Botafogo contra o Racing no meio de semana. Hoje cedo, eu estava conversando com a Yasmin e a gente foi atrás do seguinte: pô, e ontem o Botafogo tratou o jogo como uma despedida? Porque o Barbosa ontem, depois do jogo, foi naquela de, olha, enquanto estou aqui, sou jogador do Botafogo e me entrego 100%. Sim. E o Botafogo, mais cedo, a Yasmin conseguiu apurar, o Botafogo trata como um jogador do Botafogo porque ele ainda não assinou contrato com outro clube, apesar, claro, de ter essa negociação que todo mundo já sabe. Então, ele cumpriria normalmente a programação do Botafogo, incluindo, claro, se ele não assinar com nenhum outro clube, ele vai cumprir os jogos normalmente, os treinos e jogos normalmente. Mas aí a gente obteve também a informação de que os exames serão realizados ou já estão sendo realizados no Rio de Janeiro. E aí, claro, depois, se der tudo certo nos exames, os clubes já se acertaram, o Alexander Barbosa vai assinar contrato, tá? Então, entre hoje e amanhã, essa assinatura deve ser confirmada, porque os exames serão realizados hoje e até durante a tarde. Aí já deve ter a conclusão de todos os exames. Olha aí, notícia excelente. E, emendando, não invalida a vinda do Nino. Aí é outra história e o Palmeiras... Que daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 semana, melhor dizendo, o Palmeiras já vai ter uma noção se essa oferta de 15, que está sendo negociada com o Zenit, se ela vai se concretizar ou qual molde ela se concretiza. Uhum. Então, assim, é uma situação que o Palmeiras pode ter, de uma tacada só, 2 reforços para a defesa. Ontem a torcida, Bruno Andrade, o Botafogo venceu o Racing, né? Mais uma vez o Danilo marcando, e aí é outra história também, né? Mas o
O Botafogo venceu, a torcida de novo pediu a permanência do Barbosa. Ele na entrevista novamente foi muito respeitoso. E a gente tá vendo, não é, Bruno, que ele tá tendo muito cuidado, assim, em não estragar a relação dele com a torcida do Botafogo. E ele tá certo nisso, né? Mas tudo indica mesmo que ele fazendo os exames hoje, depois deve assinar o contrato aí com o Palmeiras. Bruno. Eu sei que é difícil, né? Porque o torcedor quase sempre olha muito mais com o coração do que com a cabeça, mas se a gente entender a situação financeira do Botafogo, que é horrível, horripilante, o Botafogo arriscava perder o Barbosa de graça, sem custos. O Barbosa está sendo negociado com o Palmeiras. O Botafogo ainda encaixa 4 milhões de dólares por um jogador que daqui 1 mês e meio, 2 meses, podia assinar de graça com o Palmeiras. Então, no fundo, claro que é muito difícil, praticamente impossível o torcedor entender, mas o Barbosa também está ajudando o Botafogo com essa situação. Eu sei que é muito louco, pode parecer contraditório, se calhar vão cortar essa minha declaração e vão dizer etc do Bruno Andrade, mas também tem esse lado. O Botafogo, pelo menos o Barbosa, tem sido muito respeitoso com o Botafogo, da forma como tem lidado com a situação, para além da questão de deixar ali em caixa, primeiro, os títulos, né? Foi um cara que sempre entregou, a história fica marcada, a história tá lá, é um jogador vitorioso, que vai ser guardado com carinho pelo botafoguense. Mas ao lado financeiro, outro jogador, por qualquer que seja o motivo, e também seria legítimo, poderia sair não deixando nem sequer um centavo, e o Barbosa vai deixar. O Galindo, a torcida trata de maneiras diferentes, né? A saída do Barbosa, se confirmada com o que aconteceu com o Marlon, a torcida do Botafogo. O Galindo tá falando que a torcida trata assim de maneira diferente, viu, Hernan? Essa saída aí do Barbosa, e acho que entende também muito o momento do clube, né? Acho que entende o lado do jogador também. Claro. Por mais que lamente, claro, que o jogador saia, né? E o próprio jogador, muitas vezes, você percebe assim que ele tá muito cheio de dedos, mas ao mesmo tempo ele não cria nenhuma expectativa pro torcedor do Botafogo. Ele está sendo extremamente profissional e ele está sendo correto e sincero nas suas declarações. O Barbosa falou, olha, enquanto eu estiver aqui eu vou jogar pelo Botafogo, eu vou honrar essa camisa até o dia que eu for embora. Então, assim, é óbvio que ninguém é eterno num clube e tal, e como você disse, está muito avançado e vai fazer esses exames médicos e já em breve, né, ser oficializado aí pelo Palmeiras. Mas o Barbosa é um cara que está demonstrando para o torcedor do Botafogo muito zelo e muita preocupação com a imagem que ele está deixando para a instituição. E aí não entra uma crítica, mas é um exemplo de um jogador que foi tão campeão quanto o Barbosa pelo Botafogo e que acabou tropeçando nas palavras, que é o Marlon Freitas. O Marlon Freitas que acabou tropeçando nas declarações, tanto que depois teve que voltar atrás, pedir desculpas, aquela coisa toda. Então, o Barbosa hoje, e desde o começo a gente vem falando e vem sentindo isso do jogador, do staff, do próprio Palmeiras, um zelo com a imagem que ele deixa, que é uma imagem muito importante. Porque assim, você vai para quem nunca foi no Newton Santos, aliás, recomendo ir assistir um jogo do Botafogo lá, que é muito legal, pode ir com um visitante, pode ir na torcida do Botafogo. Quando você entra no estádio, tem um tour ali para sócios e tal, que você faz o mesmo caminho da entrada dos jogadores até o vestiário. E nas paredes do Newton Santos, tem os ídolos. E eu não estou falando que é Newton Santos, que é Mané Garrincha, Didi. Esses jogadores do Botafogo têm fotos colocadas já, tem desenhos ali nas paredes. Tem o Barbosa, tem o Gregory, tem o Luiz Henrique, o Marlon Freitas. Então, assim, é zelar por uma imagem. Por uma imagem e o Barbosa faz isso com muita precisão. O Bruno atualiza pra gente a do Anselmo, e só 2 coisas aqui. Perguntaram, quem que perguntou? O Leandro perguntou aqui a informação do Paulinho. Tá bem? O que a gente tem é que ele tem reagido bem aos jogos e dentro da programação que é do Palmeiras, né, Hernan? Ele jogou poucos minutos na Libertadores. Entrou no finalzinho ali, faltando 2, 3 minutos. Faltando 5 minutos. Mas... Teve um pouquinho mais de minutagem no sábado.
Então, assim, Deve continuar assim. é pouco a pouco. Perguntaram só pra gente fechar aqui, Danilo, tem alguma novidade? O Danilo ele não pode fazer mais jogos, é aquela conversa de sempre, né? O Palmeiras tá só de butuca, mas o Botafogo é quanto, Bruno? 40? A partir de 40 milhões. Mas, cara, o Danilo vai ser convocado, vai jogar muito a Copa do Mundo, vai trazer o Hexa, aí o preço sobe. O preço vai subir. O Palmeiras só vai... O negócio era 30 antes de Copa, 40 com Copa. É isso aí. Então, o Palmeiras só vai entrar na briga para contratar o Danilo se o Danilo sair livre do Botafogo. Isso foi quando o Danilo teve aquele papo mais quente de Danilo no Palmeiras. Hoje, pagar 30 milhões de euros é algo que o Palmeiras não avalia. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Assim, eu digo, todo mundo quer o Danilo. Dentro do Palmeiras, todo mundo quer. Claro. O Danilo vê com bons olhos. A gente já falou isso aqui, voltar ao Palmeiras se for para ir para o mercado nacional, não o Botafogo. E aí o torcedor do Botafogo, com razão, vai falar, deixa o Danilo em paz. Vocês só falam de Danilo no Palmeiras, e Flamengo ou na Europa. Com razão. Ele está jogando o fino da bola no Botafogo. Se ele desse qualquer demonstração de, tô cansado, tô de saco cheio, não quero ir embora, ele não estaria jogando a bola que ele tá. Mas André, tem um negócio da Copa. Também tem. Mas o Danilo, ele é um cara muito, 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 muito profissional. E o futuro dele, evidentemente, vai se decidir depois da Copa do Mundo, porque o mercado vai se abrir para ele. O mercado já está aberto para ele. Mas ele vai se abrir muito mais dependendo da Copa. E só também atualizando aqui do Palmeiras, a gente, como eu falei, desde cedo a gente tá aí, eu tô conversando com a Yasmin, a gente tem conversado aí com todas as partes, né? O Palmeiras não confirma essa informação do exame médico hoje. O Palmeiras não é que o Palmeiras está anunciando que vai fazer o exame médico hoje e vai assinar. Não é isso, é que a gente está buscando informações aí de todos os lados e imagina, né, e o que a gente tem de informação é que os exames vão ser feitos e aí até o final da semana deve existir o acordo. E também repetindo, o Botafogo trata que o jogador continua sendo jogador do Botafogo e que vai jogar normalmente os próximos jogos, cumprir os treinos normalmente, então a gente vai acompanhar aí também os próximos... Quero falar um pouquinho sobre essa questão agora. Dá uma polêmica danada essa história do Abel, né? De ter feito um gesto durante a partida do Palmeiras. Palmeiras foi jogar contra quem que foi? Foi contra o Sporting Cristal. Palmeiras Sporting Cristal. O Flaco fez o gol. Aliás, que fase do Flaco, hein? O Flaco tem 13 gols na temporada e nós só estamos em maio, hein? Só estamos em maio. O Flaco tem 13 gols já em maio e tem 6 assistências. Está voando o Flaco. Eu acho que tem até 7, viu? Hoje eu li ali 6, mas eu acho que ele tem até 7. Mas enfim, o Flaco está muito bem, é o melhor momento da carreira dele. Pode sim bater o recorde do ano passado, que foram 25 gols. Está jogando de uma maneira um pouco diferente, volta um pouquinho mais, chega um pouquinho mais para frente. E o próprio Abel falou sobre isso na coletiva, né? Falando que o Flaco não tem que vir aqui com o volante para ficar dando lançamento. Não é a dele também, né? Não é a dele. O Flaco tem que jogar ali como um 10,5, né? O 10 que chega para finalização. Ele é o 10 que dá um passe e chega para finalizar. Ele dá uma bola lá no Arias na esquerda e entra na área. Ele dá uma bola no Alan e entra na área para finalizar. Essa é a função que o Abel quer que o Flaco faça e essa é a função que ele tem feito, tem evoluído, tem feito gols, tem chamado a atenção até de clube europeu, né? O Atlético de Madrid está de olho no Flaco. O Palmeiras pede 40 milhões. Olha só a evolução do Flaco Lopes, hein? E realmente esse negócio pode até acontecer nessa janela. Graças ao Abel, tem que agradecer. É pai mesmo, né, o Flaco? O Abel fez um trabalho, o Palmeiras também, com toda a sua estrutura. O Flaco é um jogador diferente hoje, jogando muito, mais forte, né? Então, um jogador que cresceu demais, vem evoluindo. O ano retrasado, acho que foram 23 gols, o ano passado 25, e esse ano aqui já tem 13, não estamos nem na metade ainda do calendário. Então o Flaco já passou da metade dos gols, né? Pode realmente bater mais uma marca aí, a que ele fez no ano passado de 25 gols. E aí a polêmica é com relação ao Abel, que ali, no momento do jogo, o Flaco fez o gol, eu acho que houve até uma posição do Abel colocar para ele desse movimento de entrar na área para finalizar. Ele fez, eu acho que na brincadeira ele questionou alguma coisa o Abel, né? Falando que o Abel tinha pedido e ele fez e acabou dando certo. E aí o Abel fez aquele gesto, né, com o dedo,
para o Flaco Lopes, mas é uma brincadeira entre eles. Só que essa polêmica tem que punir o Abel, eu não acho que merece punição por causa disso. Eu não acho, é uma descontração, uma brincadeira entre eles, não foi ofensivo, não ofendeu ninguém. Eu acho que esse gesto, quando ofende alguém, quando é direcionado para alguém no sentido de uma ofensa, tem que ser punido. Se fosse direcionado ao torcedor, ao árbitro, ao adversário, com certeza teria que ter uma punição. Não é o caso, não é o caso. Então eu acho que o Abel fez esse gesto aí obsceno no local inadequado para fazer isso, porque ele estava ali num jogo ao vivo, com televisão, aliás, todos hoje são televisionados, né? E aí a televisão captou esse gesto do Abel. E aí não é legal ao vivo, né? O cara fazendo um gesto como esse. Então eu acho que o Abel tem que se policiar, tem que saber que brincadeiras desse tom aí é pro vestiário, é pro CT, é pro campo de treinamento, não dá para levar isso para um jogo ao vivo para o mundo todo. A Libertadores passa no mundo inteiro. Então não dá para levar isso aí para um jogo ao vivo, né? Então o Abel errou nesse sentido, mas não acho que cabe punição, acho que cabe uma advertência. Quer dizer que realmente não é o lugar adequado. Mas não foi ofensivo, não foi para ofender, para atacar ninguém. Então por isso eu acho que não cabe nenhum tipo de punição, tá? Só a minha opinião. Sempre tudo que o Abel faz também vira polêmica, né? Principalmente uma repercussão negativa. Mas acho que não é o caso. Estão pegando pesado demais também com o Abel, está virando perseguição. Ele já está punido aí, suspenso, por 7 jogos, por ter chamado o Daronco de cagão. Qual é o treinador que fica quietinho ali, que não fala nada para a arbitragem? Não tem. O Diniz faz, o Abel faz, o Zubeldia faz, o Renato faz, o Léo Jardim faz também, todos eles. Então estão pegando pesado com o Abel. Agora esse caso do Flaco Lopes aí já é exagero também. Acho que foi um gesto inadequado no lugar errado, mas não foi ofensivo, não foi para ofender ninguém. Então, na minha opinião, não cabe nenhum tipo de punição, mas uma advertência. Fala, Abel, segura a onda, Abel, não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Tá legal?